Olá, pessoas, boa noite. Começando mais um episódio do Pode Ler e Escrever, podcast literário. E na noite de hoje nós temos aqui Fernando Aquino, ou simplesmente Nando, né? No alinhamento da Isso. pauta, você até deixou bem claro, né? Gosta de ser chamado por esse nome, assim você se comunica nas redes sociais, né, Nando? Então, muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente. Tenho certeza que é um papo super legal sobre literatura, sobre a sua trajetória, enfim. Obrigado e boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Juliano. Eu que agradeço o espaço. Eu sempre gosto de falar sobre temas de literatura e de arte em geral, né? E para Sim. mim é sempre um prazer participar destes momentos. E com relação a me chamar de Nando, pode me chamar de Nando mesmo. Nas redes sociais fiquei conhecido como Nando Escritor, né? Que foi o IG que eu criei no Isso, Instagram. exato. Então, é até uma forma de eu conseguir me aproximar mais dos leitores, né? Quebra um pouco o Sim, formalismo, sim. assim, e gera uma Exato. proximidade maior. A gente tava comunicando nas redes sociais como Fernando Aquino, né? Acaba que Nando fica mais próximo, fica essa. Aquela intimidade, assim, uma proximidade, de repente, né? Você, da sua literatura, dos Isso. leitores, né? Acho que cria um pouco esse ambiente, né? Mas, Nando, antes da gente, né, iniciar os nossos assuntos, que a gente tem vários pontos aqui na pauta, eu queria falar do Clube de Autores, que é o apoiador e patrocinador aqui do podcast. Clube de Autores, que é a maior comunidade de autores independentes do Brasil, mais 75 mil livros publicados. É uma ótima opção para quem quer publicar o livro não só de uma forma digital, mas também cópias físicas. E, enfim, tem aqui o QR Code na tela para quem quiser saber mais da parceria com o Pode Ler e Escrever, conhecer mais sobre o Clube de Autores. Tem aqui, né, o QR Code para escanear com o celular ou na descrição, tanto dos vídeos aqui da Twitch, quanto episódios gravados no Spotify, na Deezer e por aí vai, beleza? Então, recado dado do Clube de Autores. Dando, já vem com uma primeira pergunta que eu costumo fazer recorrentemente com os escritores que vêm aqui. Como que foi, né, o início, o despertar, como que a literatura entrou na sua vida, né? Como que foi todo esse percurso? Você que também trabalha em carreira formal, né? Se você divide a sua rotina hoje, literatura e uma outra carreira, como que foi esse começo até o ponto de escrever, né, de fato? Conta um pouquinho para a gente Sim. sobre isso. Assim, Leandro, os meus primeiros textos eu escrevi ainda muito novo, por volta dos meus 8, 9 anos. Foi o meu Legal. primeiro contato, assim, com a escrita. Mas, claro que eram textos mais simples, né? Eu não tinha nenhuma Sim. técnica, tinha pouca carga de leitura também, assim. Mas foi o Uhum. meu primeiro contato e que eu considero que foi a partir dali que eu comecei a criar o interesse realmente pela escrita. Uhum. E uma coisa interessante que eu lembrei agora, antes de eu escrever os meus primeiros poemas, por volta dos 8, 9 anos, eu lembro que a minha avó paterna, ela sempre me estimulou muito a escrever. Uhum. Eu lembro quando eu fazia viagem com meus pais de férias, ela sempre comprava para mim um caderno pequeno, pautado, e me dava uma caneta. E ela pedia para eu escrever as memórias da viagem, assim, sabe? Eu Ah, que lembro que legal. raramente eu completava o caderno. Eu começava nos primeiros dias, depois começava a me envolver com outras coisas e deixava o caderno pela Sim. metade. Mas eu lembro que normalmente no começo da viagem eu ficava muito animado com aquilo ali e escrevia bastante nos primeiros dias, assim. Então, acho que isso Uhum. já foi um insight que foi me ajudando a começar a criar o Sim. gosto, né, pela escrita em si. E para escrever realmente o meu primeiro poema que eu tive uma publicação foi por volta dos 8, 9 anos, que foi na época da guerra do Iraque. Uhum. E era um texto simples, mas o tema era denso, assim, né? E Sim. aí ele foi publicado num jornal local, lá de Recife, que é a minha cidade natal, que era de uma colega da minha avó, e aí ela conseguiu encaixar na pauta do jornal e fez a publicação. Então achei bem bacana isso na época, né? Muito novo Sim. ter uma É, publicação assim. bem novo e um tema, E como você disse, denso, né? Não é é, comum, né? Não é apesar, comum, assim. apesar da poesia não ser tão densa de conteúdo pela própria idade, né? Mas realmente era Sim, um tema denso, assim, né? Você parar e voltar para escrever com 8 anos sobre um tema de guerra, assim, né? sim, sim. Mas aí foi interessante porque depois da minha infância, eu passei a fase da adolescência, eu passei um tempo sem escrever nada de poesia. Sim. Eu acho que dos meus 12 até os 16, mais ou menos, foi quando eu voltei, eu realmente não escrevi nada nesse trecho de Uhum. poesia.
da vida. E por volta dos meus 16 anos, que aí eu voltei a escrever e realmente não parei mais. Tô com 29 e desde então Legal. sempre escrevi, assim. É, E é interessante esse fluxo, porque quando eu voltei a escrever, com os meus 16 para 17 anos, na época eu ficava com aquelas questões do bloqueio criativo, né? Eu ficava com medo, às vezes ficava um tempo Uhum. longo sem escrever. Eita, será que eu voltei àquela fase dos 6, 7 anos sem escrever nada e não vou escrever mais e tal? E aí eu fui Uhum. percebendo que realmente era o fluxo natural do processo criativo, assim. Às vezes eu ficava alguns meses sem escrever Sim. nada, às vezes escrevia muito todo dia, e aí tá tudo bem. Eu fui entendendo que realmente era o meu fluxo, né, de escrita. E com Uhum. relação a aquela questão, né, de hoje em dia, do trabalho formal com o trabalho de poeta, né, de escritor. Sim. Eu sou servidor público também, sou formado em Direito, então realmente é uma área bem mais técnica, né, a linguagem mais Sim. formal e tudo mais, que eu tento aliar justamente com essa área mais artística da poesia, de Sim. outros projetos que eu venho iniciando atualmente, e que eu acho que é uma forma, para mim, de eu conseguir me manter equilibrado, sabe? Sim, sim. Tanto muito aquela questão da gestão das emoções com o lado mais racional, digamos assim. Então, a parte das artes, assim, é uma forma de me manter equilibrado. Aí eu Que tento sempre legal. estar com a balança ponderada Uhum. ali nas duas coisas. Sim. Não, pensando dessa forma faz total sentido, né? Como você diz, uma questão muito mais técnica, muito mais formal, né? Do seu trabalho como servidor público, e de repente a forma criativa, né? De você expor tudo aquilo que você estava pensando, suas angústias, anseios, enfim, vem em forma de poesia. Então, acho que pode ser um contrabalanço bem legal, Às assim. vezes funciona muito como uma válvula de escape mesmo. Sim, sim. Às vezes a escrita, eu já li até, eu não lembro de quem foi agora, mas eu já li em uma entrevista de algum poeta que escrever é, antes de tudo, uma necessidade para o escritor, né? Você escreve porque Uhum. você tem a necessidade de escrever. É mais do que de querer o reconhecimento, de expor seu trabalho. O ponto de partida realmente é a Sim. necessidade de você colocar as suas ideias, os seus sentimentos para fora, né? Porque às vezes só ler, às vezes não é o suficiente, tem que literalmente colocar isso para fora, né? Pegar as ideias, tudo aquilo que tá na cabeça e colocar no papel. Enquanto isso não ocorre, a gente não fica satisfeito, né? A gente fica Isso. incomodado, fica faltando alguma coisa, fica instigando nesse sentido. E um ponto que você falou bem interessante que são as poesias, né? Você escreve, é um poeta, vamos colocar assim. É o estilo que naturalmente você mais gosta, eu imagino, de escrita. Já tentou se arriscar, às vezes, num romance, uma escrita mais longa, ou sua praia é somente as poesias mesmo? Como que é nesse sentido? Assim, eu gosto de desafios, eu gosto de me testar em Sim. outras áreas, mas realmente o que eu tenho mais inspiração e mais quantidade de textos é poesia, sem dúvida disso. Uhum. Mas eu tenho alguns contos e algumas crônicas que eu escrevi, numa quantidade mais reduzida, que é de poesias, né? Que Sim. já foram até publicadas, inclusive, em algumas revistas literárias. Mas romance eu ainda não tenho nenhum escrito. Eu tenho algumas ideias, porque Sim. eu salvo muito os meus textos em Word. Eu digito no Uhum. Word. Logo que eu comecei mais novinho, eu tinha um hábito ainda muito do papel. Mas você vai se Sim. adaptando, né, à nova realidade, assim. Sim, sim. Hoje em dia é muito mais fácil quando me vem a ideia escrever no bloco de notas do celular do que Depois procurar um papel e uma passa caneta. computador, E né? até a questão do acervo, né, que você já manda na nuvem. Sim, sim. Então, eu tenho no meu computador alguns, acho que uns dois textos mais numa linha de romance, mas que tá só a ideia central, não tá o texto desenvolvido ainda. Aí Uhum. eu vou armazenando para num dia mais pra frente ir desenvolvendo a Uhum. ideia, sabe? Legal. Né? Tipo, não gosta. É porque ainda não teve oportunidade, momento, né? De É, repente, alguma hora é, sai, né? Legal. é. E assim, dentro das poesias, tem algum estilo assim que você produz mais, gosta mais? Sei lá, um soneto, ou então umas poesias não metrificadas. Tem alguma específica assim, que é o estilo que você mais Uhum. produz, mais gosta? Assim, eu não me prendo muito a nenhuma escola literária, assim, e também nem a um estilo específico de métrica, uma coisa do gênero. Uhum, Eu tento deixar realmente a minha escrita mais fluida. uhum. Até porque eu acho que é uma forma de não travar o momento Sim, criativo ali, de você colocar tudo no papel. Claro que depois você volta, organiza, faz uns uhum, ajustes, correções, né?
mas eu realmente tento escrever de forma mais livre, sem muita Sim. métrica, sem ter que ter muita rima. Uhum. Eu tenho alguns textos com rima, mas não são a regra, não é a regra, né? Eu tenho poucos textos com Uhum. rima. Então eu tento deixar realmente dessa forma mais natural. Com o tempo de escrita, com o tempo que você vai escrevendo, vai lendo mais e tal, você vai consolidando um pouco o seu estilo, então naturalmente quem lhe lê vai começando a identificar um pouco Sim. os seus traços de escrita, né? Isso é bacana. É, Independentemente de você se aliar a alguma técnica específica, sempre tem o estilo do autor ali, né? isso eu acho que é um ponto máximo, vamos colocar assim, de um poeta, né? Que às vezes está sem um nome, mas você lê e a pessoa já referencia a uma pessoa específica, né? Porque você colocou tanto de uma característica, tanto de você em várias poesias que fica uma marca, às vezes não é explícita, mas alguns Assim, para pequenos consolidar isso, elementos você tem que ter ali. muitos anos de carreira, Sim, assim, né? Mas é uma coisa que com o tempo, quanto mais você escreve, mais o pessoal vai lhe acompanhando, né? sim, Hoje em dia, com a facilidade das redes sociais, o pessoal facilita que ele acompanhe de forma mais próxima, né? sim, sim. Então, termina que, às vezes, alguns traços do texto o pessoal já vai identificando. É Uhum. bacana isso. E a rede social ainda tem um aspecto visual, né? Então, dependendo da forma com que você comunica. Hoje a gente falou desde o Nando escritor, Isso. quanto o aspecto visual, a pessoa vai reforçando, entendendo que aquela escrita, com aquela comunicação visual, é do Nando, é da mesma pessoa, né? E hoje, né, Isso. você compartilha bastante em redes sociais suas poesias e tudo. Acaba que, apesar de ser um processo ele, muito criativo, às vezes não é, né, o trabalho formal de 8 às 18 vai sair um monte de poesia, não é assim, mas você meio que se cobra, ou então você tenta ter um ritmo de escrita mais definido para estar sempre produzindo e publicando, ou você é livre disso, quando vem ideia, escreve, publica e está tudo certo? Não, eu tento deixar realmente o meu processo criativo o mais natural possível, assim, sabe? Uhum. Claro que às vezes, por exemplo, eu vou participar de uma revista literária e eu tenho que escrever sobre determinado tema. Então, Sim. se eu já tiver um texto sobre aquele tema, facilita, porque no meu momento de inspiração eu já consegui desenvolver, né? Mas Sim. senão eu vou tentando ver formas de me estimular para a criação naquele tema específico, lendo coisas sobre o tema ou parando um pouco para Uhum. refletir sobre aquele tema, sabe? Mas no meu processo de escrita, eu realmente não tenho uma rotina de escrita. Uhum. Talvez em Eu nunca tive algumas. uma rotina de escrita. Assim. Não, porque tinha travado, vocês tinham Assim, parar de às vezes falar, eu. desculpa. Tudo bem. Acho que foi isso. É, tem alguns momentos que às vezes me inspiram mais. Eu acho que os Uhum. momentos mais silenciosos do dia, por exemplo, antes de Sim. dormir, o começo do dia, de manhã cedo, né? Porque são momentos que você Uhum. normalmente já tá, não tá tão ativo, então você já vai relaxando um Uhum. pouco mais a cabeça, né, para pensar em outras coisas. São momentos do dia mais silenciosos, assim. Mas eu não tenho realmente uma rotina, um hábito, a escrita como uma rotina, né? Eu Uhum. tento deixar o processo realmente fluido. Às vezes, quando eu estou numa fase mais inspirado, então, às vezes, em um dia eu escrevo mais de uma poesia. Uhum. Às vezes eu passo um tempo sem escrever. E tá tudo bem nesse fluxo. Uma coisa bem Sim. legal que eu venho fazendo no meu Instagram, que é uma forma que até me estimula a produzir com mais frequência. Às vezes eu faço isso, inclusive, até quando eu estou um tempo sem escrever, e é uma forma de me estimular a voltar a escrever mais. Eu lanço caixinhas de perguntas nos stories, no Instagram, e eu peço para o pessoal me dar Legal. um tema para eu escrever um poema. E aí o Uhum. pessoal manda lá os temas que eles querem, e eu escrevo o poema e publico nos stories, sabe? Uhum. E aí é uma forma de eu interagir mais com o pessoal, de se sentirem mais conectados comigo. E Uhum. também é uma forma de eu também estar sempre me estimulando, a estar sempre criando, e às vezes com um tema que foge um pouco do que eu estou planejando, por exemplo. Às Sim. vezes é um tema que eu não havia pensado sobre ele, acho interessante porque jogaram para mim o tema e aí eu crio, sabe? Então eu tenho Legal. essa Fica, técnica também. ao mesmo tempo que te estimula a criatividade, é um certo desafio, porque pode vir temas, igual vocês, que você nem imaginava, que Isso, você nunca escreveu. E isso é legal porque é, é aquele combustível diário, quase diário, que você tem ali para. Ok, que você tem a questão criativa de você tem que estar inspirado, alguns momentos bons que você vai produzir mais, mas quanto mais estímulos você tiver,
né? Seja uma caixinha de Com perguntas ou qualquer certeza. outra forma, mais você vai produzir, naturalmente você vai produzir mais, né? E também vem a questão da maturidade, né? Mais tempo escrevendo, mais rápido você finaliza, ou às vezes essa é uma poesia praticamente pronta, né? Sem precisar de muitos ajustes. Então, acho que é até uma tendência, né? Quanto mais vai tendo esse trabalho, mais ou melhor você vai produzindo tudo que você faz, né? Exatamente. Eu vejo muito como assemelhando a uma atividade física, por exemplo. Quanto Sim. mais você está estimulando o seu corpo, né, mais você vai desenvolvendo, né? Mais você vai Faz desenvolvendo, mais sentido. vai criando novas habilidades, assim. Então, eu acho que Uhum. na parte criativa vai muito nessa linha também, né? Quanto mais Uhum. você vê formas de estímulo, diferentes formas, eu acho que o importante é sempre você estar tentando expandir a sua mente, né? Que é uma forma de você expandir a sua capacidade realmente de criação. Uhum. Foi até umas dicas que eu dei numa oficina que eu participei uma vez a convite da Bienal aqui de Pernambuco, que era para jovens escritores, para quem está iniciando na carreira, né, dando dicas Uhum. para quem quer começar ou está iniciando na carreira. E uma dica que eu dei, a primeira dica que eu lembro que eu dei foi que bons leitores formam bons escritores. Então, o hábito de você Uhum. estar lendo coisas e coisas diversas, né, estimulam você Ah, na sua sim. capacidade de produção de textos, né? E aí eu falei que o ideal é você ver de forma mais abrangente, não se limitar, por exemplo, ao seu nicho. Se você escreve romance, o ideal não é só você ler romance. Você lê romance, lê poesia, lê um texto científico, lê um jornal, Uhum. porque vai lhe ajudar a ter Sim. também visão de acontecimento de mundo, né? Que vai lhe dar Exato. arcabouço, assim, para as suas histórias. Então, acho que é sempre importante você estar vendo formas de estar expandindo a mente de forma mais ampla, assim, né? Mais abrangente. Uhum. É interessante. E aí, eu fiquei até curioso para saber o que você lê, mas antes, dá para a gente fechar esse assunto, né, do compartilhamento de redes sociais e tudo mais. Assim, você compartilha direto, assim, né? Vejo no Instagram, recorrente as postagens. O que que como que eu posso formular a pergunta? Você publica e tudo. O que que vira, por exemplo, uma coletânea? Vai virar um livro? Qual que é além da rede social, né? Qual que é o Uhum. patamar, tipo assim, eu vou juntar uma temática, eu fecho, é um livro, ou não? Como que funciona isso além da poesia Uhum. isolada, assim? Como que você faz? Essa pergunta é bem interessante. Atualmente, como autor único, né, individualmente, eu só publiquei o livro Passagem da Chuva, meu livro de Sim. poesias, e esse ano eu estou me organizando para lançar um novo livro, e já Uhum. participei de algumas coletâneas. Eu sempre venho tentando participar, né, naqueles sistemas, normalmente, de concurso mesmo, que tem alguns lugares, Uhum. alguns sites até que agrupam, né, concursos literários, e você faz a Uhum. inscrição, quando é selecionado eles fazem a publicação, às vezes de revista literária. É uma forma de você estar sempre em contato, né? E estar sempre fazendo publicações menores que não só um livro, que é muito mais trabalhoso, né? Você mesmo tem que fazer a parte de Sim. diagramação, de publicação, Uhum. né? Ou independente, ou por editora. Então é uma forma de você estar sempre ali publicando, né? Uhum. E atualmente o meu próximo projeto que eu estou tentando incluir no livro físico é justamente os videopoemas que eu venho gravando e divulgando no Instagram, Legal. que é tentar integrar os vídeos poemas com o livro físico, ver uma forma de interagir o meio digital com o físico, sabe? Tipo E assim, levando do aí, físico, de alguma forma leva para o vídeo, né? Então, algo que. ou um link, alguma coisa que consiga do livro Uhum. físico vincular nas redes aos vídeos, sabe? É uma forma de Legal. tentar integrar QR Code, links, Sim, assim. sim. Então, é uma das coisas que eu estou pensando para esse meu projeto desse novo livro. E ver Uhum. formas também no livro de criar essa interação com o leitor, de não ficar só aquela leitura mais passiva, digamos assim, que você só Sim. recebe a informação, né? Então seria, Uhum. por exemplo, desde tentar criar poemas junto com o leitor, ver algumas ferramentas que Para criar uma possibilitem. interação, né? Uma interação entre Exatamente, escritor e exatamente. leitor, né? Uma coisa que eu já venho fazendo, né, no meio digital, como por exemplo, essas caixinhas de perguntas que o pessoal me dá o Sim. tema e eu escrevo o poema, e tentar também fazer isso
no livro físico, né? Então, é uma ideia que eu tive recentemente, estou tentando desenvolver agora, né? Seria realmente meu próximo projeto, né? A forma que eu estou tentando agrupar esses novos textos, né? Para o novo livro. Então, atualmente é mais ou menos esse, assim, o projeto que eu estou desenvolvendo. Porque engana-se quem acha que eu tenho lá 50 poesias, vou fazer um livro, é rápido, é fácil, né? Acaba que assim, você está na metade do caminho, vamos colocar assim, porque como você falou, você tem que agrupar, tem que achar uma lógica desse agrupamento, tem que fazer uma diagramação, tem as etapas de uma revisão textual também, enfim, os registros, tem várias etapas até publicar, e eu ainda coloco um desafio a mais, que é criar alguma forma, né, criativa de interação entre leitor e escritor. Então, não é simples, né? Não é simples, não é porque você já tem um Não, texto pronto é, que. porque às vezes você olha o livro pronto ali, né? Mas não vê todo o processo, as pessoas que estavam, né? Nos bastidores, Exato. assim, para fazer aquilo ali acontecer, né? Não, faz sentido. Mas interessante. Então, assim, tem o Passagem da Chuva, tô até com a página aqui da Amazon aberta, mas já está num caminho de um próximo, né? De um próximo livro, pensando nessa questão diferente, né? Do relacionamento ali do leitor com o escritor. Bem legal. O interessante é que, assim, né? O conteúdo sempre vai ter, né? Você já está num ritmo, já está num fluxo de criação, que, na minha visão aqui, como quem te acompanha as histórias, bem legal, assim, porque sempre tá comunicando, então eu acho bem legal, assim. Eu acho talvez não sei você, mas de repente aquele medo da adolescência de não escrever mais, acho que já passou, né? Acho que não vai acontecer de novo, não, né? Não, com certeza, né? Você ficou bem no passado, né? Não vai ter esse risco mais, né? Do jeito que tá hoje, né? Não tem como. Assim, Mas. você nunca sabe, né? Mas Sim. eu acho que o bloqueio criativo são coisas momentâneas, assim. Eu acho que, Sim, pouco inclusive, tempo, já né? foi até um tema de uma live que eu fiz para escritores, que foi até a convite de um colega meu, que era justamente sobre isso, sobre os mitos do bloqueio criativo, né? Uhum. Porque às vezes você cria um bicho muito grande e termina ali travando aquilo ali, com medo de você não Sim. conseguir produzir, né? Quando na verdade o que chamam de bloqueio criativo faz parte do processo de criação, né? Porque você não está, na verdade, o tempo inteiro inspirado. Você tem Sim. insights de inspiração, pequenos momentos de inspiração, e a partir daquilo ali é a chave inicial para você desenvolver o texto, né? Assim, você se Poesia, por entendendo, exemplo, né? Você se entendendo, você vai isso. saber que vai ter momentos que você não vai produzir, tá tudo certo, vai passar sem se cobrar, e quando você produzir, vai acontecer também. Isso, Esses isso. intervalos, E eles até o existem. momento da produção mesmo, quando você tem a ideia ali no momento curto, né? E depois você Uhum. passa a desenvolver realmente aquele texto, né? Então, a partir do momento que você vai Sim, desenvolvendo, vai esmiuçando aquela ideia, assim, né? Mas normalmente o momento da criação, né? É aquele insight, assim, que você sim, tem. E daqui que você tem outro insight, aí tem um intervalo longo, que é justamente esses intervalos, né? sim. Do processo criativo, assim. Aí que o pessoal às vezes fica um pouco, Isso né, no receio eu acho que do faz bloqueio, né? sentido, assim. Às vezes esse ápice assim, da criatividade, aquele momento máximo ali, dura às vezes pouco tempo, mas é o suficiente para você definir qualquer temática, qualquer linha de escrita que você vai ter ali, o principal. E depois é mais uma questão técnica, né? É o desenvolver ali o texto, ainda mais se for um texto mais longo, né? Um conto que seja, um romance, enfim, você vai levar mais tempo, mas a ideia, a premissa inicial já foi definida ali, que às vezes é o mais difícil, né? Ter essa fagulha, porque é o start ali, né? Depois, com o tempo, com a prática, você vai com técnicas, com certeza você tem umas técnicas próprias, do tipo, eu escrevo melhor assim, de tal forma, não só de horários, mas você vai criando ali seu jeito, você consegue desenvolver mais, É. né? Você vai Não, com aperfeiçoando certeza. sua Eu acho que escrita. a prática da escrita, né? O escritor vai se Sim, conhecendo, vai entendendo melhor o seu próprio fluxo de escrita, né? Então sim, é isso sim. que é importante. Quem gosta de escrever, tentar realmente forçar, tá sempre escrevendo, sempre produzindo, porque é uma forma de você ir aperfeiçoando, né? Com certeza. É a prática, não tem como. Eu não digo que a prática leva à perfeição, mas te leva a ser muito bom. Você vai ficar Isso. perfeito, você não vai ser, mas muito bom você vai. E aí a gente entra no outro ponto que eu quero retomar, que é a questão da leitura, né?
particularmente eu uso a leitura muito para, assim, as questões mais óbvias, né? Tipo, como escritor, né? Como vocabulário, né? A gente aumenta o nosso vocabulário, a gente melhora a nossa escrita, a gramática de uma forma geral. E também eu gosto de ler, como você disse, que é um ponto bem interessante, outros gêneros, né? Então, sou um romancista, eu escrevo ficção científica, mas eu não leio só ficção científica. Eu gosto de um suspense policial, de uma fantasia, às vezes estilos e categorias que eu não escrevo, mas me ajuda, sei lá, um estilo, uma construção de personagem. Esse aqui tem ótimos diálogos, ou então eu pego, né, um Drummond para ler que é completamente diferente de uma fantasia, e isso enriquece de uma forma geral. Acho que essa variedade, essa versatilidade é bem interessante, né? E como que é para você isso, né? Como que a leitura impacta na sua escrita e o que você mais gosta de ler, assim? Não, eu acho que é muito feito o que você falou, né? Essa ideia que eu tinha comentado de você tentar expandir, né? Além do seu nicho, né? Para você tentar ver Sim, outras áreas. Eu sempre tive muitas fases, assim. Eu lembro que, por exemplo, no começo do curso de Direito, eu gostava muito, a gente pagava muita cadeira introdutória de filosofia do direito, tudo mais. sim. Então eu lembro que na época eu lia muito livro dessa linha mais filosófica, assim. E eu Uhum. acho que foi uma forma de eu conseguir expandir um pouco a mente, né? Que força você a uma reflexão maior, assim, né? Então eu lembro Uhum. que na época eu li os livros de Aristóteles, de Platão, fui para a Grécia Antiga mesmo, assim, eu tive essa fase, Uhum. assim, que eu... Pegou a origem ali, né? Mas, Quase. mas tem outros estilos que eu gosto. Eu gosto muito de literatura russa também, eu gosto muito do estilo. Legal. Uhum. Eu gosto muito de Crime e Castigo, Dostoiévski, que é mais nessa linha. É Uhum. uma linha mais psicológica, envolvendo uma questão de crime, assim. Uhum. Tem um que eu comecei a ler, mas eu não consegui terminar, que ele é bem longo, são 4 volumes. É Guerra e Paz, de Tolstói. Ele Sim. é bem longo, assim. É um Mas a clássico, mas riqueza de... gigantesco ao mesmo tempo, né? tem que estar disposto. Sim, sim. Mas a riqueza de detalhes do livro também é muito Sim. bom, né? Que é mais nesse contexto, um contexto mais de guerra, assim. Uhum. E na poesia eu gosto muito de Drummond. Drummond sempre foi Sim. realmente a minha referência, assim. Eu sempre me identifiquei muito com o estilo de escrita dele. E o que eu gosto dele também é a versatilidade, porque ele se consagrou como poeta, mas também escrevia contos, crônicas, Crônica, sim. outros estilos, assim. Uhum. Ah, legal. A gente sempre vai ter algumas referências que a gente se inspira, né? Que a gente gosta, né? Então, acho que isso é natural, acho que é bem importante. E eu não sei você, mas acho que independente do livro que eu leio, eu sempre penso, né? Aquela visão além do entretenimento, né? Além do relaxamento, mas tipo, eu tenho que absorver alguma coisa desse livro aqui, né? Ele tem que, como se fosse quase que um livro, entre aspas, didático, né? Tipo assim, por que que eu consigo aprender um pouquinho aqui lendo e, sei lá, como que eu consigo Não, colocar quando, isso na minha prática de escrita, né? é tentar levar aquilo ali para sua vida, né? Fazer sentido, né? Sim, Na sua produção, né? porque um livro, eu vejo assim, um livro bom, né? Eu penso assim de dois aspectos. Ele ser bom numa questão de diagramação, capa, a organização, se ele está bem corrigido, essas questões técnicas, mas também no aspecto o que que ele deixa de um legado, assim. Terminando o livro, o que que ele te impacta, né? Você vai lembrar dele tempos depois, você vai conseguir ter algo, você vai ficar querendo mais, sabe aquele, você fica instigado, assim, eu acho bem legal o livro quando ele deixa uma interrogação de repente, tipo, e agora, né? Por isso que entra as ressacas literárias, né? Que a gente tem uma leitura tão intensa que às vezes não consegue emendar em outra, né? Então, alguns livros têm essa magia, né? De mexer demais com a gente. E fora aqueles livros que marcam, né? Realmente. Você tem alguns que marcam a sua trajetória de vida, assim, né? Tem um que Uhum, marcou muito a minha infância, que foi o Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. uhum. É um Sim, livro bem sim. fininho, mas que a história do livro me marcou muito, assim. Eu li ainda na Sim. infância e a história de superação do livro eu achei muito bacana. Era um Ah, legal. senhorzinho que Uhum. ninguém dava nada mais por ele, né? E que ele vai com o barquinho dele para o fundo do mar para buscar
para pescar o maior peixe que existia e tal. E ninguém foi desacreditado, né? Sim, sim. Eu acho bem bacana. Eu acho que até pelo momento, né? Assim, você leu mais jovem e assim, às vezes o livro, o momento que você lê ele é bem importante para aquele momento, marca naquele momento, às vezes dependendo se você está vivendo na sua vida, enfim. Eu tenho assim com alguns livros também que às vezes alguns marcos, algumas fases da vida que você está lendo o livro, você vai lembrar para sempre, porque naquele é o livro certo na hora certa, como se fosse assim, né? Então, Isso. acho bem interessante nesse ponto. E aí, eu tenho um outro ponto, assim, que eu queria ver, queria entender de você, Nando, como que você enxerga assim, o mercado literário de uma forma geral, né? Tanto eu quanto você, nós somos autores independentes, a gente tem os diversos desafios de não só de escrita, de produção, mas inclusive de divulgação, né? A gente falou aqui de redes sociais e tudo mais. Como que você enxerga hoje, assim, um aspecto mais amplo, né? O mercado literário nosso, nacional, assim. Como que isso é para você? Assim, eu acho que tem muitos entraves, né, para você conseguir se inserir no mercado, Uhum. principalmente o jovem escritor, né, que você entra ali sem ter um histórico e aí naturalmente você já entra sem suporte, justamente por não ter aquele histórico já de leitor, já quando você tá entrando, não ter aquele público leitor consolidado, né? Mas, Uhum. assim, eu vejo o mercado literário com uma visão otimista, assim, eu vejo com uma visão otimista atualmente, porque eu acho que a gente está numa fase de transição, justamente Legal. até pela forma de educação tradicional que vem sendo transformada. Por exemplo, atualmente, na parte de escrita criativa, que é o nosso nicho, Uhum. na educação tradicional ainda existem poucas especializações, por exemplo, Sim. mestrados, né, pós-graduações. Nessa área já vem surgindo algumas, mas ainda está mais restrito. Mas, por exemplo, nos colégios já estão inserindo cadeiras de escrita criativa, matérias Legal. que puxem mais assim essa linha mais de empreendedorismo, de não só aquele estudo tradicional, né, da matemática, do português, mas de uma forma de você tornar as ciências mais aplicáveis, assim, né? Então, Uhum. eu acho que as próximas gerações vão se beneficiar mais também dessa questão, dessas modificações que vão surgindo, né, no mercado literário, e que eu acho que também está muito impulsionado pela integração do meio digital, né? Que eu Sim. acho que ele não vem para anular o meio físico, vem para complementar do livro físico, das Boa. bibliotecas físicas e livrarias, mas que ele abre novas oportunidades, né? Eu lembro Uhum. que quando eu entrei no Instagram, eu comecei pelo livro físico. Em 2018 eu fiz o evento do lançamento do meu livro Passagem da Chuva. E até Uhum. então eu não tinha meu Instagram de escritor. Eu era bem inativo, assim, em redes Sim. sociais. No final de 2019, quando eu criei o Nano Escritor, eu fiquei impressionado como a literatura tem um espaço forte nas plataformas digitais, assim. E foi Uhum. uma surpresa muito positiva que eu tive, Sim. porque eu já entrei um pouco naquele receio de a literatura estar perdendo espaço, né, para o meio digital, mas você vê a infinidade de mercado que existe no Uhum. meio digital, né? E que você consegue nichar muito mais, porque tem gente que, por exemplo, quem gosta muito de poesia segue os poetas, quem gosta muito de romance ou de Sim. ficção científica, né? Então você consegue ir fazendo aquele nicho e você vê que tem pessoas que trabalham fomentando a literatura nos meios digitais, por exemplo, com Uhum. os bookstagrams, né? Que são pessoas que têm um trabalho muito bacana, muito interessante, que me ajudaram muito quando eu fiz o lançamento do meu e-book de divulgação Uhum. no meio digital, né? Que ele lê o livro, Sim. depois faz uma resenha sobre o seu livro, fazem entrevistas com os Uhum. autores. Tem gente que também faz esse trabalho pelo YouTube, né? E por outras Sim. plataformas digitais, pelos blogs também, né? Que ainda existem, foram mais diversificados, né? Que no começo acho que concentravam muito nos blogs literários, né? E agora com as Uhum. novas plataformas foi disseminando os podcasts também, né? Que também Sim, tá vindo sim. com força na parte literária. Então eu vejo de forma positiva nesse contexto de transformação, de mudança, sabe? Mas que ainda existem muitas barreiras, muitos entraves, isso aí, né?
é inegável, assim, as dificuldades, né, para o escritor. Esse ponto, você pegou um ponto interessante, né, que estão começando a inserir disciplinas de escrita criativa nas escolas, né, porque hoje, quem vai começar a escrever, geralmente é um hobby, é um segundo ofício, a pessoa não pensa em largar o que está estudando ou que está, né, trabalhando, porque acho que a arte, de uma forma geral, para falar da música, do teatro, de várias artes, nunca foi tido como uma profissão de fato, assim, um aspecto geral, nunca se fala o que você quer fazer quando crescer. Eu quero ser um ator, eu quero fazer teatro, ninguém fala isso, né? Eu quero ser um músico, é tipo, eu toco no barzinho e tá, mas você trabalha com o que mais? Eu escrevo livro e mais o quê? Então, acho que pode ser uma mudança comportamental inserindo isso, né, na escola, porque às vezes desde cedo a pessoa pode seguir uma carreira igual você tem, né? Algo mais próximo, um publicitário, um profissional de letras, pode ser um escritor, né? Pode formar como escritor de fato, Uhum. né? Não, Então, com é certeza. interessante esse ponto, né? Porque a gente sai do tipo de depender de cursos livres, de dicas, e para algo mais acadêmico mesmo, de formação, ou seja, desde o começo, né? Desde bem jovem, a pessoa já tem isso enraizado em algumas disciplinas, né? Pode ser um caminho interessante. Exatamente. E essa ideia de você passar a ver o escritor realmente como uma profissão de Sim, fato, né? sim. Esse debate é bem interessante, inclusive foi uma temática que eu levei para a Bienal do Livro aqui de Pernambuco Uhum. na edição presencial que teve ano passado, que ela já voltou no formato híbrido. Ela foi Sim. uma parte telepresencial e uma parte presencial, que foi um workshop Uhum. que eu fiz lá, que era o tema era como se tornar escritor no Brasil. E Uhum. aí eu lembro que um ponto que eu falei foi justamente essa questão, que a profissão de escritor ainda não é regulamentada no Brasil, né? Uhum. E, foi uma coisa que até quando eu estava fazendo umas pesquisas para montar a pauta, eu até fiquei reflexivo se caso houvesse a regulamentação, se realmente se a regulamentação em si, mais formal, seria uma coisa positiva ou não, porque talvez pudesse até limitar, claro que tem que ter o reconhecimento do escritor, mas a questão Sim. da regulamentação em si, né? Porque, por exemplo, você ia limitar a ter que trabalhar 6 horas por dia, Aí mas entra no aspecto da criação que a gente da falou a partir. criação, exatamente. Uhum. Assim, eu acho que no final das contas, a regulamentação é uma coisa positiva, tem mais aspectos positivos do que Uhum. negativos, porque vai fortalecer a profissão, né? Mas são mais Uhum. essas questões, assim, que eu fiquei mais reflexivo, né? Na Sim. hora de montar a pauta, mas que depois eu comecei a ver que existem outras profissões regulamentadas e que tem também essa questão, as áreas criativas, assim, que trabalha com tecnologia, é uma área Uhum. de muita criação, mas que tem uma certa maleabilidade interna, né? Hoje em dia, as Sim. startups têm, o pessoal Exato. bota sinuca, bota área de convivência interna, já Uhum. para facilitar o desenvolvimento da parte criativa, né? Sim, sim. Mas eu acho que, no final das contas, colocando na balança, o reconhecimento da profissão, né, do escritor, Uhum. talvez com a regulamentação mais formal e com uma forma de você agregar mais o, os escritores, assim, né, fortalecendo o nicho como carreira, realmente, é uma forma de você conseguir, inclusive, desenvolver melhor a monetização para o escritor, né, porque é o seu Com trabalho, você está certeza. ali gastando o seu tempo, as suas habilidades produtivas, realmente, Sim. cognitivas, né? É um trabalho muito cognitivo e que tem que também ter essa remuneração, né? Você não pode só remunerar o trabalho mais braçal, digamos assim. Sim. Ele entra, claro que ele entra para o nicho da área artística, mas também, como as outras áreas artísticas já regulamentadas, também tem que ter, né, a sua valorização, né? Se a gente for pensar, escrever, né? O escritor não necessariamente ele tem que escrever uma obra literária, né? A gente tem uma função parecida ao redator, né? A gente vê muito em Uhum. jornais, enfim, em revistas, né?
tem todo um setor de redação, são pessoas que também escrevem o dia inteiro. A questão é o tipo da Isso. escrita que diferencia, né? Então, cara, e a Exatamente, gente exatamente. pode aliar muito, né, o trabalho de uma rádio, de pautas, roteiros, documentários, assim, tudo isso tem um escritor por trás, né? Então, Uhum. eu vejo um ponto, assim, até para complementar a sua fala, que às vezes o próprio escritor não se reconhece como que ele é escritor, ele não se assume como escritor. Então, acho que às vezes falta assumir, tipo, eu sou escritor e levar essa palavra adiante, porque tem essas confusões todas que a gente falou, né? Esse processo, mas também talvez uma regulamentação ou então uma formalização, alguma coisa do tipo, não, o escritor ele pode ser um autor publicado ou ele pode, sei lá, o Fernando ele pode vender poesias para ele, para alguma empresa que quer colocar na parede uma poesia de alguma coisa que escreveu. Eu falo de startup, tem muito de frases, ambientes coloridos, descontraídos, você pode usar de diversas formas o que você escreve ali, né? Então, se a gente expandir o escritor de fato, tem muita área, tem muita demanda. A todo momento Com a gente está certeza. escrevendo, publicando e comunicando algo. De repente, livros, né? É uma parcela pequena do universo do que o escritor pode produzir. Pensando assim de uma forma mais macro, né? É verdade. É. Pensando nisso aqui agora, isso eu não tinha imaginado, não. Fui falando e desenvolvendo a ideia. Não, você vai, né? Você vai gerando o assunto, né? E vai surgindo Sim, novas sim. ideias. Assim. É até bom para você ver mecanismos realmente, né? De fortalecendo a própria classe dos escritores, assim, né? Que Porque é eu, comum, quando você fala assim, eu sou escritor, ou, assim, pelo, né, experiência minha, né? A pessoa fala assim, você escreve o quê? Aí eu já falo assim, pô, qual é o estilo dos meus livros, né? A pessoa não vai perguntar, tipo assim, você escreve para algum jornal? Você escreve para algum... Não, ser escritor de livros. Então, uma relação direta, mas não, essa limitação é meio que a gente que impôs, então ela não é, de fato, realmente, limitada, né? é aquela ideia um pouco da leitura tradicional do papel, Sim, digamos assim, né? Que é até uma é, coisa que eu venho tentando desconstruir um pouco com as minhas poesias, porque eu estava tentando ver formas, até essa ideia que eu quis fazer, né, de integrar o digital com o físico, né, desse novo livro. sim, Eu venho tentando ver formas de desenvolver o estímulo pela leitura, não só por essa leitura tradicional, né? Que já é um uhum, fluxo que a gente vem sofrendo essas transformações com os e-books, né? Que já vai mudando o formato sim, tradicional, né? De sim, leitura. Então, por exemplo, através do vídeo poema, você consegue estimular não só ali a leitura do livro, mas também você vê a imagem, vê uhum. o escritor declamando para você o texto que ele escreveu. Então, você vai gerando outros estímulos para despertar também o interesse pela leitura, né? Que ali também não deixa, né, de ser uma leitura, né? Foi Igual o até audiobook, fizer né? Os o audiobooks é isso, né? audiobook, exatamente, Tem a discussão. Você exatamente. leu o livro, você ouviu o livro, né? No fundo, o que importa é a mensagem que entra na sua cabeça, né? É o Exatamente, a conhecimento mensagem. adquirido. Independente da É, mídia, é a mensagem que aquele é, conteúdo te passa, né? exatamente. Mas até aquele ponto, né? A origem é uma escrita, é um texto. Né? Que ele pode É, virar um vídeo, ou ele pode virar um áudio, um audiobook, ou ele pode virar um livro, né? O texto é a base, né? Então, o escritor, ele é capaz de produzir conteúdos para diversas mídias, né? Então, pensar de uma forma multi, né? A gente chega nesses pontos. Acho que é bem legal porque abre portas, né? Possibilidades, enfim. A gente falou mais cedo também de redes sociais, né? Então, a gente abre. Cada dia vai subir uma rede social nova, né? Vão surgir diversas formas e o escritor pode estar em todas elas, assim, se adaptando, crescendo. Acho que é um universo muito amplo, né? Muito. A gente explorou. A gente nem explorou tudo ainda. Tem muita coisa ainda para investir, né? Para explorar, para descobrir. não, com certeza, com certeza. Ah, E o legal. bom dessa área criativa é isso, né? Estão sempre surgindo Sim, novas formas de interação, novas plataformas, né? exato, exato. Fernando, um ponto aqui que me chama bastante atenção, né, quando a gente estava definindo pauta, é a questão, né, das premiações, né, que você já teve, de participações, né, de eventos, enfim. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. E, de fato, né, são contribuições para a população, sociedade, enfim, com o seu trabalho.
Fala um pouco mais sobre isso pra gente. Não, assim, para o escritor é muito gratificante, né? Que é uma forma de você ter um reconhecimento, né, do seu Sim, trabalho. E não deixa de ser também uma forma de divulgação, né? sim. Você está divulgando o seu trabalho e uma forma também de um pouco de consolidação, né? Mas com relação aos prêmios do livro, eu recebi em 2020 dois prêmios no meu livro Passagem da Chuva. Um foi o Ecos da Literatura e o outro foi o Book Legal. Brasil. E foi bem interessante porque foi numa fase que quando eu estava iniciando, um pouco depois de iniciar no meio digital, né? Tava Uhum. entrando mais nesse mundo assim. E foi uma fórmula de eu ter um estímulo a mais, né? De continuar Sim, produzindo ali, né? Querendo ou não, é uma forma de você estar renovando os seus estímulos ali, né? Você tem aquele reconhecimento, então você diz, não, poxa, é uma forma de eu continuar produzindo, continuar gerando conteúdo, né? uhum. É, Porque, e querendo ou esse não, o ano, escritor tem, às vezes, as inseguranças, né? Pô, será que o que eu escrevi é bom? O quão bom é? Às vezes tem uns feedbacks positivos, mas quando vem a premiação é meio que, tipo assim, é a certeza que aquilo que você fez é bom e te renova para uma próxima, né? assim, eu não vejo a premiação como a coisa principal, assim, né? Claro, que ninguém escreve pensando para querer ser. É mais Sim. um. Uma É mais um consequência, reconhecimento, uma talvez, né? consequência, né? Uma consequência, né? E um estímulo, né? Estimula muito Sim, realmente a você continuar, né? Fazendo seu trabalho, divulgando seu trabalho. E, naturalmente, você divulgar também as premiações é uma forma de você estar se consolidando também, né? No meio. Então, sim. faz parte do próprio fluxo, né? Da sua formação como escritor de carreira, né? É interessante. Tipo, o que que é o Nando, né? Vai ver o perfil, vai ver, tipo assim, a descrição, a biografia, digamos assim, quando vê as premiações e tudo, já é uma chancela, já é um ótimo validador para as pessoas apostarem na sua escrita. Acho que esse é um. Querendo ou não, ele entra para o currículo, né? Do seu Sim, currículo, né? Como exato. escritor, né? Passa a integrar, né? O currículo, assim, né? Sim, É, mas também também não deixa de ser, né? Esse feedback. E todo feedback é muito bom, né? Principalmente o melhor feedback de todos é o feedback direto dos leitores, né? Esse aí sim, sim. Ah, isso que é é aquela gostoso troca demais, que né? você tem, de você chegar a uma pessoa, lhe dar um bom dia quase todos os dias da semana, sentir falta quando Sim. você passa muito tempo sem postar um texto, né? Lhe mandar uma lembrança ou um livro de Natal, porque Uhum. gosta muito de você como escritor e quer lhe presentear. Então, assim, são pequenas coisas, pequenos carinhos assim que você recebe que demonstram que faz sentido aquilo ali que você está fazendo, que você está impactando a vida de alguém, né? Sim. A gente vai sempre se renovando e sempre vai encontrando essas pequenas pílulas assim diárias, muitas vezes, que te mantém nessa vontade de escrever, né? Porque no fundo a gente comunicando para alguém, né? A escrita a gente expõe os nossos sentimentos, né? As nossas vontades e é para alguém. A gente não sabe quem, é para alguém. E aí, quando tem vários alguéms lendo, isso é muito legal, né? Que você vê que está impactando as pessoas, ainda mais no seu caso, que são poesias, né? São textos de leitura rápida, e às vezes é um punch, né? É um impacto muito rápido que a pessoa sente. Então, é legal isso, né? Tipo, a pessoa sente na hora, leu, às vezes compartilha, o que você escreveu faz sentido para ela. Então, quando Isso, tem esse isso que feedback, é bem legal, né? isso que eu acho bacana na escrita. Eu consegui sentir muito essa questão do texto passar para o leitor, né? Quando o Uhum. meu livro físico ficou pronto. Sim. Que, querendo ou não, quando o seu primeiro livro fica pronto, você fica, não, agora eu sou realmente escritor, né? Porque Meio que você validou, tá na mão, saiu tô ali, né? sentindo aqui, né? Tô pegando. Você tem a prova material ali, né? Exato. E, e o que eu achei bacana foi porque depois que eu fiz o lançamento do livro físico, até eu fazer o lançamento do livro físico, quase nenhum amigo meu sabia que eu escrevia. Quase nenhum amigo meu sabia que eu escrevia e menos amigos ainda sabiam que eu escrevia poesia. Acho que Ó, são uns dois, três amigos mais próximos, assim. foi uma surpresa. Então Apareceu foi ali, uma foi uma surpresa. surpresa para a Foi maioria. uma surpresa. E foi bom porque eu também já todo mundo ficou sabendo ao mesmo tempo, assim. Eu já fui divulgando, convidando para o evento do Legal. lançamento do livro, assim. Então,
É diferente, legal. Aí, é, e o que eu achei bacana é que depois que o livro ficou pronto, né, que eu comecei a disponibilizar o livro, você começa a receber os feedbacks e aí você começa a ver que quando você coloca o seu texto no papel e passa para o leitor, aquele texto ele deixa de ser só seu e ele passa a ser Sim, também do leitor, ele passa a fazer sentido na vida do leitor, né? sim. Ele se apodera desse E texto, se né? apodera e muitas vezes a interpretação do texto não foi necessariamente a sua inspiração para escrever, Uhum. mas faz tanto sentido na vida dele quanto fez na sua na hora de escrever. E tá tudo certo, né? Toda Sim, interpretação é válida se faz sentido, né? Então é muito bacana isso, porque você começa a ver que o poder da palavra, né? O poder das palavras. E eu sim, acho isso é bem que legal. nos meus objetivos assim, pessoais como escritor, esse eu considero um dos grandes objetivos que eu teria, assim, que é poder transformar vidas através das palavras, sabe? E eu acho que na poesia você consegue fazer muito isso porque vai muita carga de sentimentos junto, né? É um texto que mexe muito com os sentimentos, assim. Então você consegue penetrar mais profundamente, né, no sentimento Uhum. do leitor. E você Sim, penetrando no sentimento é a forma mais fácil de você conseguir transformar uma pessoa, né? sim, sim. Então, E como são textos mais profundos, né? Que mexem com sentimentos, cada pessoa está passando por um momento de vida diferente, tem sentimentos diferentes e, consequentemente, interpretações diferentes. Então, às vezes uma com certeza. frase que ela pode soar para você como uma coisa, para uma pessoa completamente diferente, mas e as duas estão certas. A terceira interpretação vai estar certa. Isso que é mais E às legal, vezes, porque e às vezes até foi um comentário, desculpa te interromper, sem problema. que um amigo meu que é escritor também, aqui de Recife, comentou uma vez comigo, ele escreve outro gênero, ele escreve mais nessa linha de ficção científica. É, que ele disse que às vezes a interpretação do leitor chega a ser até mais criativa do que a sua quando você escreveu o É, texto, né? pode ser, Então, verdade. É muito além, né? né? Vai além, Inclusive né? do meu livro que está aqui publicado, um amigo meu recentemente, Você pensa, tem caramba, mais você de. tivesse pensado nisso também quando eu escrevi. Sim, não, a galera pede muito continuação, né, desse primeiro volume, que o final eu deixo um pouco aberto. Aí, só que eu É não bom isso, né? Porque pensei, você cria, você abre, né? tem um final, mas várias margens para continuar, né? Aí eu falei assim, eu nunca pensei em continuação, só que eu já escutei tanta história de como que seria um volume 2 que eu falei assim, se insistir mais um pouco, sai. Ideias boas. Teve até um amigo meu que falou assim, eu acho que isso tudo é um sonho. Acho que isso tudo é imaginação do personagem, porque acontece isso no primeiro capítulo e foi contando alguns acontecimentos pontuais no livro. Eu falei assim, cara, eu não pensei nisso. Mas faz sentido que você pensou, que você criou uma narrativa na sua cabeça e faz sentido. E, cara, tá tudo certo, porque cada um vai ter uma experiência única com o livro. Isso que é Ah, com legal. certeza. Isso que eu acho legal na arte de uma forma geral, porque cada um tem um olhar diferente, cada um lê de uma forma diferente. Então, é, é até interessante, porque os feedbacks que a gente recebe são quase que surpresas, né? Porque a gente nunca sabe o que esperar. Cada um vai falar uma coisa diferente, né? É. E isso é bem legal. Bom, Fernando, a gente chegando aí próximo a só uma hora de conversa, né? Chegando na parte final. Eu acho que você já falou, tá? Mas vou perguntar de novo do livro, né, que mais te marcou. Você falou de alguns livros que você já leu, te marcaram bastante assim. Aí eu sempre pergunto, né, esse livro que às vezes mais marcou, mais impactante, naturalmente que você recomenda para quem está nos ouvindo. Qual que seria esse livro na sua vida? Bom, um dos que me marcou bastante foi esse que eu havia comentado do Sim. Velho Mar, né? Que eu li na Aham. infância. Tem um outro que eu li também por volta dos meus 13, 14 anos. Não, foi mais velho, foi mais velho. Foi por volta dos 16 anos. Que eu lembro que eu tava para fazer vestibular na época e tal. Que também me marcou muito. E que eu gostei muito, assim, da visão do livro que eu levei muito para minha vida, sabe? Que é O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury. Uhum. Sim. Foi um livro que me ajudou bastante, assim, até nas questões pessoais, de timidez e tudo mais, que me ajudou a ir vendo algumas coisas de uma outra forma, assim, porque o Uhum. contexto do livro faz muitos anos que eu li, mas
Eu lembro que é mais ou menos Sim, assim, é um recém-ingresso no curso de medicina. Os livros dele são um pouco autobiográficos, assim. Parece sim, que ele sim. havia escrito um livro longo e depois fracionou em livros pequenos. E ele fez medicina também. Ele é psiquiatra, eu acho. Enfim, aí é um recém-ingresso, né, no curso de medicina e que ele conhecia um mendigo que Uhum. era extremamente inteligente, apesar de não ter a formação acadêmica. E na época eu estava prestando vestibular, então foi uma coisa que me impactou bastante, assim, a história. E eu gostei muito, então eu deixaria essas duas dicas. Foram Ah, livros que eu realmente legal. levei com ensinamentos para a vida, sabe? Legal, não, ótimas dicas. Acho que foi bem legal. A gente, particularmente, assim, não é comum trazer poetas aqui, então eu perguntei bastante, instiguei bastante, porque realmente eu tenho algumas dúvidas. E vou até revelar aqui que eu tenho vários não, tenho uns 20 poemas aqui guardados no bloco de Ah, tem que notas publicar, tem que que eu publicar. não sei o que eu faço. Não, eu fui, principalmente quando a gente falou mais de rede social, eu falei assim, cara, e se eu publicar meio naquele esquema do nada, tipo assim, né? Tipo, nunca Sim, o publicou, pessoal vai achar, porque sai do nicho, né? tipo, o que que é isso, né? Mas tem alguns aqui, inclusive alguns já mandei para algumas antologias e tal, mas eu me senti talvez um pouco mais inspirado e motivado a rever. E eu escrevi acho que Ah, durante bacana. 2020, né? Porque eu tive mudanças profissionais, a gente teve pandemia também, isso mexe muito com a nossa cabeça e acaba que resvala na nossa escrita, não tem como, né? Então eu fiz várias anotações assim em momento de lockdown e tudo mais, até um pouco antes também, que eu acho que daria alguma coisa. De repente aí, às vezes o Quem gatilho sabe foi hoje. já não cria mais algum, já complementa para fechar o livro. Sim, sim, Mas pode ser. é bacana isso de você. Eu acho interessante isso, você tentar também escrever em outros nichos que você não está habituado, né? É uma forma até de você estimular a criatividade para aquele seu nicho, né? Você sai Sim, um pouco sim. ali da sua zona, né? Do Eu acho hábito, assim, também. até para você se conhecer, né? Porque vamos supor, nunca Isso. tentei escrever uma poesia. Será que eu não sei escrever? Será que eu não gosto? Ou simplesmente eu não tentei? Mas a tentativa ela é válida. Se não se dar bem, se não conseguir, tudo bem, né? Tentou. Não, com certeza. Eu, por exemplo, sempre tive, quando eu comecei a escrever, sempre tive, né? Ah, vou escrever um livro, aí você imagina 400 páginas, não sei quanto e tudo. Mas depois você descobre que tem um conto, que um conto ele pode ter 2 páginas, 10 páginas, ele pode ser curto, ele pode ser um pouco maior. Aí tem um romance mesmo, aí você vai descobrindo, você vai tentando, e às vezes você se acha no estilo literário que você nem imaginou inicialmente. Então, esses testes são muito válidos, que a gente primariamente mexe com a nossa criatividade, que é um ponto que a gente falou bastante aqui também, né? Então, até para quem é escritor, para quem está começando, está aqui, vai nos escutar também, é isso, é testar. Vai arriscando, vai escrevendo um bloco de notas, um papelzinho no celular, e aí vai se conhecendo, né? Se identificando, até criar uma linha própria, né? Com certeza. Eu acho que é muito por aí mesmo. É aquela questão do hábito, da Sim, repetição que você vai aprimorando, né? Tudo é aprendizado, né? Então, quanto mais você pratica, mais você aprende. Quanto mais você aprende, sim, mais você desenvolve, né? E vai criando aquele ciclo virtuoso, assim, né? Que você vai, sim. né? Aprimorando as suas técnicas, né? E Então, quando é acho algo que que a realmente é gente muito válido. gosta, né? Quando é algo que a gente gosta de coração, sente para a escrita, para quem gosta mesmo, isso é o melhor dos mundos, né? Que você conseguir sempre estar produzindo, sempre estar escrevendo. Então, chegar nesse ponto é muito bom, é bem satisfatório, né? Ah, Com legal. certeza. Então, Nando, obrigado por ter participado, foi um papo super legal, gostei bastante. E como recadinhos finais aqui, vou encerrar, a gente vai encerrar a transmissão daqui a pouco, vai estar disponível na Twitch ainda, fica lá durante 2 meses, depois ela sai, mas eu subo também o vídeo no YouTube, então fica lá para sempre. E para quem quer só escutar, né, o podcast tradicional, vai estar Spotify, Deezer, Apple, Google, todas as plataformas disponíveis daqui a pouco, em breve. Amanhã tá disponível nessas plataformas. Então é isso. Obrigado, Nando. Uma boa noite e foi um prazer ter você aqui. Juliano, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Eu fiquei muito feliz de participar dessa nossa live, de ter lhe conhecido também. Você é uma pessoa muito bacana. E é sempre Igualmente. bom a gente estar Obrigado. mantendo, né, esses contatos no nosso meio. Queria Sim. agradecer ao pessoal também, aos ouvintes que nos acompanharam aqui.
Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, pode me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou mais ativo no Instagram, que é o @NandoEscritor. Perfeito. E eu sigo disponível, sempre que precisar para novos projetos, estou sempre disponível. Ótimo. Combinado. Obrigado. Até mais, pessoal. Até mais, Nando. Boa noite. Tchau. Um abraço, boa noite. Tchau.